senhores telespectadores, hoje vamos conversar sobre a pintura histórica em Portugal. Devo dizer que é rara. Os portugueses não têm inclinação para os temas históricos. É por isso que vimos hoje aqui ao Museu Militar, porque este é um caso à parte. Os primeiros séculos de Portugal não têm ilustração pictórica. Os pintores não se ocuparam disso. Pode muito bem ser que isso seja uma influência judaica. O Talmud proibia a representação de pessoas vivas em quadros. A cultura era fundamentalmente judaica, inspirada nas sinagogas. É muito possível que essa falta quase total de pintura para os nossos primeiros 5 séculos venha daí. Este museu é um museu muito especial. Foi construído propositadamente para ser museu. Estes terrenos aqui pertenceram sempre ao Exército. Havia aqui uma fábrica de fundição de canhões. Foi construído um edifício artístico para albergar as antiguidades militares. Mas os inventores da ideia tiveram a feliz intuição de que o museu não é só as peças que se apresentam para verem, é também a sua decoração, é também, enfim, a pintura que apresenta, a escultura, as obras de arte que o decoram. E foram nas salas do museu, sala a sala, juntando um conjunto de pinturas, claro, é tudo do século XIX para cá, mas que dão uma ideia da pintura histórica em Portugal. O primeiro quadro para o qual chama a atenção, eu vou seguir nisto uma ordem histórica, quer dizer, os pintores são todos da mesma época, mas os assuntos sobre os quais eles pintam é que são uns do século XII, XIII, XIV, XV, XVI, etc. Bom, o primeiro quadro que lhes vou mostrar é uma alusão ao gesto nobre de Egas Muniz, quando se vai com a família toda apresentar ao rei de Castela. O autor deste quadro é Malhoa, o grande Malhoa. O quadro não é dos mais felizes, mas é do grande Malhoa. Reparem como eles estão todos vestidos, todos com uma bata branca. É alva, aquilo é alva. A alva vestia-se aos condenados à morte, à forca, antes de os executarem. E, portanto, eles vão já, vestidos de condenados, vão-se apresentar. Porquê? Porque, segundo a lenda, claro, o rei de Castela tinha cercado Guimarães uns anos antes e Dom Afonso Henriques estava lá, aflito. E então, o Egas Muniz, que era aí dele, foi dizer ao rei de Castela: vá-se embora, levanta o cerco, porque eu fico por penhor. Eu, pessoalmente, vou cumprir a palavra dele. Ele vai se render, vai reconhecer a sua soberania, a sua superioridade, e eu fico como garantia dessa palavra que lhe estou a dar. Claro, Dom Afonso Henriques não cumpriu coisa nenhuma e ele foi então à frente da família toda, vestidos de penitentes, apresentar-se ao rei de Leão e Castela para que ele os punisse pela falta da palavra dada. É claro, tudo isto é uma lenda. A única verdade que há nisto é que houve um grande fidalgo, um grande rico homem, chamado Egas Muniz, que foi aio de Dom Afonso Henriques. Aio quer dizer que o criou na infância, teve um papel importante ao longo de todo o reinado, e era o senhor daquelas terras todas do Ribadouro, era Egas Muniz.
Agora, a história lá, da palavra dada, tudo isso é uma fantasia. O segundo quadro que estão agora a ver é já do século XIV, 1355, e representa a morte de Inês de Castro, pintada pelo grande colombano. Nota-se a mão do mestre ali, uma bela composição, com a vítima ao fundo, agarrada aos filhos, os algozes em primeiro plano. Bom, essa história é verdadeira. Realmente, Inês de Castro pertencia à mais alta nobreza galega, ainda era de família real, e estava a viver maritalmente, já tinha 3 filhos, do herdeiro do trono português, o infante Dom Pedro, hoje veio a ser Pedro I, Inês de Castro, que não cometeu nenhum crime e que a morte dela, por isso, impressionou profundamente os portugueses. Encontrou um eco comovido nos Lusíadas, a mísera e mesquinha, que só depois de morta foi rainha, e encontrou aqueles monumentos lindíssimos de Alcobaça que representam a Inês coroada de rainha e em frente o Dom Pedro coroado de rei. Portanto, é uma aclamação depois da morte, mas que até hoje comove as pessoas. O terceiro quadro que estamos a ver é do século XIV, finais, representa Nuno Álvares Pereira na sua juventude, e é realmente um bom quadro, porque consegue dar o fulgor que saía daquela figura. João Lopes diz que, como estrela da manhã, foi claro em sua geração. A sua luz nunca padeceu eclipse. Foi realmente um homem que iluminou uma geração e a levou à vitória. Nuno Álvares é o verdadeiro tipo do herói santo, por isso está canonizado. O autor é Luciano Freire. Luciano Freire não ocupa lugar entre os grandes pintores do século XIX, mas é um pintor muito interessante que se dedicou sobretudo à pintura histórica, e um dos seus trabalhos mais célebres é o restauro dos painéis das janelas verdes. Aqueles painéis que ali estão, tão bonitos, estiveram séculos arrumados num sótão do convento de São Vicente. Bom, evidentemente, ao fim de muitos anos, qualquer pintura fica baça, feia, incompleta, estalada, defeituosa. Bom, e Luciano Freire pô-los como novos. Isto é verdade, pô-los como novos. Repintou tudo. É claro, foi feliz, não foi? Eu julgo que ele fez um restauro de acordo com as suas próprias ideias. Sobre a época do quadro é que depende a idade das pessoas. E no restauro atende-se à idade, claro, se é novo, se é velho. Na altura disse-se muito mal. Chegou-se a escrever que o nome de Nuno Gonçalves é apenas um pseudónimo do nome de Luciano Freire, porque os quadros seriam do Luciano e não do Nuno Gonçalves. É um exagero. De qualquer maneira, ficou ligado a uma das grandes obras-primas da pintura que existe em Portugal. Segue-se um quadro que representa um episódio dramático da nossa história do século XV, de 1437, a prisão do infante Santo Dom Fernando em Argel. A história era realmente esta. Dom Duarte, rei, tinha ordenado uma expedição militar ao norte da África para conquistar as cidades
de Tanger e Ercilla. Entregou o comando ao infante Dom Henrique e talvez ao infante Dom Fernando. Isso não está muito claro. Dom Henrique, em vez de desembarcar logo em Tanger, na praia, e atacar a cidade, vai desembarcar a Ceuta, a centenas de quilómetros. E depois veio, por aquelas serranias enormes, veio com todo o exército e demorou, claro, mais de um mês nessa viagem. Quando lá chegou, já havia milhares de guerreiros mouros à espera dele. E, portanto, ele que ia para cercar a cidade, foi cercado. Foi cercado, mandou fazer um palenque de madeira à volta e ficou ali. Os dias passavam, eles não tinham água, não tinham comida e, é claro, estavam a ver que eram todos liquidados. Então, o infante Henrique não teve remédio senão fazer um acordo com os mouros. Os mouros achavam de reembarcar para Portugal com o seu exército e Portugal, em troca, restituía-lhes a cidade de Ceuta, que tinha sido conquistada em 1415. Os mouros aceitaram, mas com uma condição: ficar lá um reféns para servir de garantia. E o reféns seria o infante santo Dom Fernando, que era irmão do rei Dom Duarte. E ele ficava lá para garantia de que os portugueses entregavam Ceuta. Só que, quando os portugueses chegaram, o assunto foi muito discutido, reuniram cortes em Leiria, mas nas cortes não se chegou a acordo. A maior parte dos votos do povo eram contra, não se podia entregar uma cidade que pertencia a Deus, porque já era cristã. Entretanto, o rei morreu logo nessa altura e morreu misteriosamente. E Ceuta nunca foi entregue e o infante Dom Fernando foi mandado para um ominoso cativeiro, onde foi condenado a fazer os serviços mais repugnantes, como levar ele as cavalariças do Samorim, que aguentou esse sacrifício durante 6 anos, fim dos quais morreu, não aguentou. Aqui em Portugal consideraram-no santo, a Igreja nunca o santificou, mas é verdade, este príncipe morreu para que uma cidade continuasse a ser portuguesa. O quadro é de um pintor do Porto, chamado Acácio Lino, e o quadro, como se vê, revela algumas qualidades de composição. O infante está em primeiro plano, ainda no cavalo, porque ainda está a ser preso. Acácio Lino não é dos grandes pintores, mas dedicou-se à pintura histórica com muito interesse. Agora, um outro quadro, este representando uma cena do século XV, de 1498, representa o momento em que o nosso Vasco da Gama é recebido na corte do Samorim. Samorim, que era o rei daquela região de Calicut. Essa entrevista não foi muito feliz para nós. Não foi muito feliz porque era costume, quando se visitava, enfim, oficialmente, uma personalidade, levar prendas. E aqui em Portugal não sabiam qual era o grau de civilização do Samorim. Julgavam que era um chefe indígena qualquer. Mandaram que mandaram-lhe umas prendas para indígena. Uns cortes de serrobeque, uns alguidares de latão, umas coisas, enfim, práticas, mas o Samorim não achou graça nenhuma. E disse: um rei que manda estes presentes é um rei que não tem poder nenhum, nem riqueza nenhuma. E isto envenenou, desde o início, as relações do Samorim com os portugueses. O quadro é também de Malhoa. Malhoa, quando quis pintar temas históricos, foi realmente magistral. O quadro é muito bom.
Os dois quadros seguintes são ambos de Malhoa. Bom, e ambos relativos a Camões. O primeiro representa um episódio da Ilha dos Amores. Eu não gosto do quadro. Acho que são os amores um bocado musculosos, uns amores muito concretos. E a Ilha dos Amores é toda ela poética e vaporosa. E aquilo ali está o poeta agarrado a um bocado de mulher, mas tudo com brutalidade. O outro quadro é um retrato de Camões, tal como o Malhoa imaginava que ele fosse. É claro, está mal, não era assim. Sabemos que Camões, na juventude, teve um processo de crime, esteve meses preso e sujeito aos tratos de Polé. Os tratos de Polé desengonçam os ossos dos seus encaixes e ele, a partir daí, passou a usar muletas. Faria Sousa ainda conheceu pessoas que o viram andar de muletas no largo das duas igrejas, no largo de São Domingos, no largo de São Domingos em Lisboa. Isso é que explica que Camões, na sua longa vida, não conte episódios militares. Ele era escudeiro, esteve na Índia 17 anos, numa altura em que havia combates todos os dias, e ele nunca se refere a isso. Refere-se só ao caso do cabo do Guarda-Fui, em que ele esteve a bordo do barco, tristemente falando nos dias maus, tristes, solitários, em que está ali sozinho, à canícula, enfim, enquanto os outros saíram para combater. Este retrato representa o Camões Trincafortes, o Camões Valentão, que, de facto, só existe na nossa imaginação. Se calhar, se tivesse tido essas qualidades, não tinha tempo para escrever os Lusíadas. O quadro que vemos a seguir é de Carlos Reis, do brilhante e luminoso Carlos Reis. É um pintor solar, um pintor alegre. Bom, e ele aqui pinta o gigante Adamastor. Julgo que Carlos Reis não percebeu o que quer dizer o gigante Adamastor. A leitura atenta mostra que a história do gigante Adamastor é uma autobiografia de Camões. Camões está a falar de si próprio, da sua história de amor frustrada. É isso que se trata, não é realmente como ali está um gigante feio e cabeludo a sair das águas. O gigante aparece como um símbolo do terror dos mares que se liga à tragédia da vida de Camões. Aliás, as coisas mais interessantes dos Lusíadas é esta constante ligação entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Outro retrato de tema camoniano é este Velho do Restelo, da autoria do grande Columbano. Como se sabe, nos Lusíadas, a certa altura, alude-se ao erro que uma parte da população acha que são os descobrimentos. Ir tão longe, correr tantos riscos, perderem-se tantas vidas, quando havia aqui um impériozinho ao pé da porta, o Império Marroquino, onde nós poderíamos jogar as nossas armas. Oh, glória de mandar, oh, vampoviça, nesta vaidade a quem chamamos pana. Esse episódio do Velho do Restelo representa o ponto de vista prudente, o ponto de vista não ousado, não atrevido da alma nacional. Por isso, quem o diz não é um jovem, não é? É um velho de aspecto venerando. Lá está, com as suas barbas, é um velho da outra geração,
a geração anterior aos descobrimentos, é que está a condenar os descobrimentos de que Camões era testemunha. As últimas falas são sobre a Grande Guerra de 1418, em que, como sabem, Portugal interveio. Nós mandámos os nossos batalhões para a Flandres em 1917 e estivemos lá até ao 9 de abril de 1918. O 9 de abril é uma cruel página militar em que nós tivemos muitas vítimas, porque os alemães fizeram uma ofensiva esmagadora do cabo da divisão portuguesa. Os quadros são do pintor Sousa Lopes, um pintor que foi designado especialmente pelo Estado para ir pintar cenas da guerra. Ele não achou muita coisa para pintar, porque realmente não houve muitos combates, mas tem aqui dois que são interessantes. Um é a ida para a guerra. Vai os regimentos formados, corajosos, contentes, otimistas, cheios de força, vão para a guerra. O outro vem da guerra, vem alcabrados, lamacentos, esfarrapados, cansados, vencidos. É uma boa imagem da Guerra Mundial, porque realmente foi isso que nos aconteceu. Não ganhamos nada a ir a essa guerra, pelo contrário, sofremos dolorosamente. Queria dizer que eu mostrei uma dezena de quadros aqui no museu, há mais de uma centena. Eu não mostrei os tetos, por exemplo, que são lindíssimos. O senhor telespectador, o que tem a fazer no próximo fim de semana é vir cá. Venha e não se arrepende. Venha com esta ideia de olhar para os quadros e relacioná-los com a época em que foram pintados. Além disso, é claro, vê o material militar que está e que é notável. Aquele pátio dos canhões, com centenas de canhões de todas as épocas, aquele pátio só por si justifica uma visita.